até curvatura constante, portanto até a esfera S2. Como é que é formulado? Essa é a primeira fórmula que eu vou apresentar e a penúltima. Como é que é a formulação exata? Qual é o instrumento? Bom, isso é chamado fluxo de Ricci, que é essa equação. Esse G e J é o tensor de métrica. Acho que eu tenho direito de falar isso no Instituto de Física, é o tensor da métrica. Daquele lado está o tensor de curvatura de Ricci. E o fluxo de Ricci é essa equação aqui que diz que à medida que o tempo passa, a gente altera a métrica de acordo com essa equação diferencial. G e J é a métrica, R e J é a curvatura de Ricci e T é o tempo. Por que eu fiz questão de mostrar essa equação que é, como eu falei, a primeira e a penúltima que eu vou mostrar? Fórmula. É para fazer duas observações. Primeiro, que essa equação aqui é uma parente de uma equação que vocês todos conhecem, que é famosa aqui em física e matemática, que é a equação do calor. A diferença é que a equação do calor é uma equação linear e essa é uma equação não linear. Mas é só essa a diferença. Há pouquinho eu cometi um lapso e falei em homogeneização da temperatura, e agora vocês entendem porque eu cometi o lapso. É que o que o fluxo de Ricci, essa equação faz, é o mesmo que a equação do calor faz. A equação do calor diz que se eu tiver um objeto com temperaturas, partes do objeto estão a temperaturas diferentes, o que acontece? O calor flui da região mais quente para a região mais fria, e depois de um tempo o objeto fica com temperatura constante, uniforme. Troquem a palavra temperatura pela palavra curvatura e vocês têm exatamente o mesmo comportamento para o fluxo de Ricci. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que o tensor de Ricci que aparece aqui, esse R e J, é um velho conhecido da teoria da relatividade. Só pequena aula de revisão. A equação de campo da teoria da relatividade geral é essa equação aqui. Não sei se essa é a notação que vocês estão mais habituados, mas aqui está o tensor de massa e lá do outro lado está o nosso familiar tensor de curvatura de Ricci. Então essa equação é, de pleno direito, uma equação da física matemática por várias razões. As conexões com a física matemática são evidentes. Agora, de fato, nem Hamilton nem Perelman usaram esse fluxo de Ricci exatamente desse jeito. E deixa eu explicar por quê. É que vocês viram no filminho há pouco, quando a gente faz... O filminho foi feito com essa equação, tá? E o que aconteceu? Aquele altar gordão que nós tínhamos no início foi diminuindo, e se eu tivesse deixado o filme rodar até o final, ele viraria um ponto. O fluxo de Ricci não preserva o volume dos objetos. De fato, ele tem tendência a encolher os objetos. Então, o que é usado... Está aqui uma representação. A gente começa com uma superfície qualquer, aplica o fluxo de Ricci, ela vai ficando uma variedade qualquer, ela vai ficando cada vez mais redondinha, mas vai ficando cada vez menorzinha também. Isso é chato, desaparece a superfície. Então, o que o pessoal faz? Altera a lei e acrescenta um terminho ali. Essa é a minha anotação, meio de provocação, que é chamada constante cosmológica, tá? Para impedir que o universo colapse. Eu não preciso explicar a piada a esse público, né? Então, isso aqui é chamado fluxo de Ricci normalizado, com um termo adicional para impedir a expansão, no caso, a contração do universo no qual a gente está trabalhando. Tá? E é com esse fluxo aqui que se trabalha de fato. Essa é a última fórmula que eu vou mostrar. Então, esse programa, essa ideia foi formulada no início dos anos 80, final de 70, início de 80, pelo Richard Hamilton, que é esse senhor aqui. Formulou o programa, provou casos particulares, em particular provou que para variedades fechadas simplesmente conexas com curvatura de Ricci positiva, esse esquema funciona. Então, provando, portanto, uma parte da conjectura de Poincaré com essa hipótese adicional de curvatura de Ricci positiva, que depois se verificou que é uma hipótese muito forte, mas que fazia o argumento funcionar. Ele está numa paisagem com praia e tudo mais ao fundo, que é uma pessoa que gosta das coisas boas da vida,
famoso por sua lista de namoradas, enfim. E o que talvez explique por que ele está tão ansioso para ganhar esse $500 milhão. Bom, para terminar, o que ficou, que era a maior parte, o que ficou depois desse teorema do Hamilton sobre a curvatura de Ricci positiva? Quando a curvatura de Ricci não é positiva, há problemas nessa estratégia. E o principal problema é que a figura é muito mais complicada do que os meus filminhos podem dar a entender. O fluxo de Ricci pode levar à formação de singularidades. Vou explicar o que acontece. Por exemplo, aqui eu começo com essa variedade. Tem que pensar que estamos em dimensão 3, tá? E à medida que ela evolui, pode aparecer um ponto como esse. Isso é uma singularidade. E a partir daí a variedade se destrói. Essa singularidade em particular, se chama o pescoço, não é problemática. Mas há outras coisas mais problemáticas que poderiam acontecer. Hamilton batalhou durante anos com uma singularidade mais complicada que ele chamava o charuto. E aí Perelman provou que o charuto nunca acontece. E esse foi um dos passos principais para resolver o problema. Então, a contribuição, isso é meio injusto, resumindo uma única transparência, a contribuição de um cara que resolveu a conjectura de Poincaré, mas é isso que eu vou fazer, essa injustiça que eu vou fazer. O que Perelman fez foi como modificar o fluxo de Ricci, isso se chama fluxo de Ricci com cirurgia, de modo a garantir que as singularidades que aparecem são todas... Não dá para evitar singularidades, mas dá para garantir, por exemplo, que o charuto não acontece, enfim, dá para garantir que o tipo e o número de singularidades que ocorrem não é muito complicado, evitar os piores tipos de singularidades e manter o fluxo fluindo sob controle, de modo a ainda fazer a ideia funcionar. Fazer isso dá muito trabalho, implica introduzir novas técnicas matemáticas que foram, de fato, uma revolução na área de geometria diferencial. E talvez o melhor de tudo é que, ao fazer isso, ele provou um resultado mais forte do que a conjectura de Poincaré, que se chama conjectura da geometrização. Essencialmente, isso para ser muito rápido aqui, que eu já acabei meu tempo, essencialmente provar a conjectura da geometrização de Thurston corresponde a completar o problema da classificação de todas as variedades de dimensão 3. Então, para resumir, no que diz respeito ao problema da classificação, é um exercício em dimensão 1, é um teorema clássico em dimensão 2, é uma consequência do teorema dos métodos do Perelman em dimensão 3 e é impossível em dimensão 4 ou maior. Tá? A conjectura da geometrização não é exatamente a mesma coisa que a classificação, mas é muito perto. Para todos os efeitos, para a maior parte dos efeitos, corresponde a uma classificação das variedades de dimensão 3. Bom, eu vou parar por aqui. Obrigado.